Que Jesus nos abençoe nestes instantes, diante de uma mensagem tão profunda, maravilhosa. Quantos valores, não? Quanta beleza explícita nestas palavras, onde ainda não aprendemos também a enxergar. Mas, se analisarmos, como disse ele, a assinatura dele está em nós. Como representá-lo? Que papel nos cabe para verdadeiramente representar este autor, cuja assinatura está gravada em cada um de seus filhos? Dá para compreender quanto isto é profundo e a quanto nos impulsiona para que possamos verdadeiramente cumprir o pouquinho que cabe a nós. Mas, queridos irmãos, mais um ano se passou, estamos aqui finalizando-o, e com a graça de Deus, desde o início que aqui participamos, continuamos a participar, sempre buscando aprender e melhorar nossas condições. E pedimos unanimemente que este Jesus de amor não deixe faltar a nós a força, a coragem para desenvolver a santa e sublime vocação do amor. Que Jesus nos abençoe. Vamos, Luísa. Com dignidade, o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é sua missão. É nisso também que encontrarás satisfação real. Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 30. O evangelista desvelado pelos espíritos imortais, o evangelho desvelado pelos espíritos imortais modificará a face do orbe e, vazado em termos de meiguice, mudará a rota dos tempos. É, pois, o repertório de força, vitalidade e vida. Joana de Ângeles. Que Jesus nos abençoe, derramando sobre todos nós os lenitivos benditos, que nos dá a paz, a confiança, a esperança e a fé em nossos corações. Trazemos nos nossos arquivos mentais um passado cheio de experiências mal resolvidas e cheias de viciações. Temos hoje em nossas mãos o Consolador prometido, que dá-nos o roteiro para que possamos dissipar essas condições iníquas que trazemos. Por isso, vamos avaliar as nossas condições que estamos vivendo neste presente momento, neste planeta Terra,
para que possamos assim construirmos um futuro que todos nós almejamos, cheio de paz, de felicidade e de alegria. Mestre Jesus, graças vos damos, porque temos em nossas mãos estes conhecimentos. Basta, pois, elevarmos a nível de consciência e abraçarmos a luta para vencermos a nós mesmos. Muito obrigado, Jesus, por permitir estarmos aqui mais uma vez nesta noite, onde, como privilégio divino, mesmo sabendo que isto não existe, temos um teu tribuno que vem nos ofertar as tuas verdades. Que ele receba, pois, do teu olhar toda a proteção e amparo necessário. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Alex. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco e a paz do divino amigo, Mestre Jesus, nos abençoe nesta noite tão bendita que aqui estamos, que em realidade nós somos os privilegiados de termos uma casa deste tipo, para nos receber, nos abençoar e nos consolar. Jesus, falando acerca do reino dos céus, o compara a uma festa de casamento, uma festa de bodas, em que o rei, chamando então os primeiros convidados dessa festa, para felicitar o noivo e a noiva, eis que envia os seus servidores aos convidados. Os primeiros não aceitam o convite, pouco se importando. O rei então envia outros servidores aos convidados, dizendo-lhe de sua parte: venham às bodas, mandei matar os meus bois e todos os outros cevados, venham. Os convidados se negaram mais uma vez, pouco se importando. Uns foram à sua casa de campo, outros aos seus negócios, outros ainda mataram alguns servidores, depois de tê-los feito vários ultrajes. O rei, ao saber de tudo isso, encheu-se de cólera, enviou o seu exército e os exterminou um a um, ainda incendiando sua cidade. Chamou então o rei os seus servos e lhes orientou: os primeiros convidados não foram dignos das bodas, então vão até as encruzilhadas e tragam bons e maus, todos que encontrarem. Os servos então foram às encruzilhadas, a todos os locais, e trouxeram bons e maus até o banquete de bodas, ficando a sala repleta. O rei, adentrando, vendo a sala, vendo a mesa de bodas repleta, verificou que um dos convidados não trajava túnica nupcial. Então olhou para ele e perguntou-lhe: como conseguistes entrar aqui, homem, sem a túnica nupcial? O homem emudeceu, nada respondeu. Ele então disse aos seus servos: atai-o pés e mãos, e enviai-o às trevas interiores, onde haverá trevas e pranto e ranger de dentes. Pois muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. O leigo
escuta essa história e procura entender por que tanta complicação para um casamento, por que tantas mortes, tantas preocupações por um mero casamento. Mas se nós visualizarmos a profundidade do ensinamento, Jesus, ele não recitava uma simples parábola, mas ele fazia uma previsão. Previsão daquele que seria o casamento do homem mais perfeito que aqui pisou, modelo e guia, ele mesmo, com o plano terrestre. Vejam só que Deus, não é? Tem o reino celestial, Jesus assim coloca, como uma festa de casamento, onde tudo é alegria, tudo é felicidade. E o noivo, óbvio que Jesus não diria, mas ele é o noivo. Ele era aquele que realizaria o casamento da verdade, do amor, que nunca havia sido trazida com grandeza e pureza como ele trouxe, com a dificuldade do homem, com a dificuldade do habitante deste planeta. O casamento da verdade com a ignorância, trazendo o esclarecimento. Os primeiros convidados, relembrando a parábola, em realidade são o povo israelita, os hebreus, que receberam através dos profetas, que são os servidores do rei na parábola, o conhecimento do Deus único, o conhecimento da verdade celestial. No entanto, nós devemos colocar em pauta um fato. Os hebreus foram os primeiros homens, o primeiro povo, a aceitar publicamente o conhecimento monoteísta num mundo em que todos, não era a maioria, mas todos os habitantes, com exclusão daquela ilha, daquele oásis que era Israel, todos eram politeístas, ou seja, eram idólatras e pagãos, acreditavam em diversos deuses. Israel, através dos seus profetas, trouxe publicamente ao mundo o conhecimento do Deus único, o conhecimento da grandeza celestial, desmistificando todos os fatos que poderiam esconder a grandeza de Deus, que ainda hoje os homens se perdem no misticismo, em fatos contraditórios acerca do que é o mundo espiritual. No entanto, veio o primeiro convite divino. Eles não aceitaram. Receberam para si o conhecimento, receberam para si os ensinamentos, receberam para si leis grandiosíssimas. No entanto, se tornaram inflexíveis com essas leis, passaram a utilizá-la em proveito próprio, se apegando à letra que mata e esquecendo da vida e do amor. De um lado, fariseus fanáticos, do outro, saduceus extremamente céticos, e demais braços extremamente perdidos em conhecimento tão elevado. Veio então o segundo convite a este povo, através da encarnação do noivo à terra, para trazer então, junto a conhecimento tão elevado, a cereja que faltava a esse bolo divino, o amor. Porque se tinham o conhecimento do Deus único, tinham o conhecimento dos 10 mandamentos, das 10 leis divinas, que iriam formar a via de regra para um povo tão complexo, tão inflexível, tão imaturo espiritualmente. Trazia tantos ensinamentos, mas faltava a flexibilidade do amor. Faltava a valorização do ser humano, a valorização do espírito imortal. Mas se lembrarmos bem, o segundo convite, que veio através do Mestre Jesus, também não foi muito bem aceito. Ele trouxe conhecimento,
Aqueles que traziam o primeiro convite e que não haviam aceitado, acharam que o segundo estragava o primeiro, tanto é que Jesus asseverou que ele não vinha destruir a lei, mas cumpri-la. Mesmo assim, eles não aceitaram porque estavam carregados de preconceito, carregados do pensamento mórbido, do pensamento inferior, carregados de imaturidade espiritual. Jesus foi desprezado, caluniado, perseguido, açoitado e morto entre dois ladrões. Como pode um homem que veio trazer o amor, que curou doentes de toda espécie, que encaminhou seres totalmente desencaminhados, dando-lhes um motivo de viver, ser morto como vil ladrão? E se lembrarmos, com exceção de João, todos os seus seguidores o abandonaram, tendo um deles o traído e se suicidado logo após. Os homens ainda não tinham entendido o convite divino, porque junto ao primeiro convite, no segundo, ele trazia o quê? O conhecimento da vida futura e as benesses do plano espiritual, as benesses do perdão e da misericórdia que não constavam dos autos dos primeiros convidados. Não aceitaram pela segunda vez. E o cristianismo passou por um período muito difícil. Aqueles que se mantiveram firmes, tiveram a dificuldade de desligar o cristianismo, que ainda não trazia essa designação, do judaísmo. Havia, com os apóstolos remanescentes, uma mistura do judaísmo com o cristianismo. Tanto é que os que deveriam ser aceitos como cristãos, na casa do caminho que Pedro comandava, como a pedra, a rocha da Boa Nova, como Jesus o intitulou, eles tinham que passar pelas tradições judaicas, como se isso tivesse algo, em realidade, a influenciar. Tanto é que Jesus, verificando esta dificuldade, eis que envia um homem para realizar o terceiro convite. Um corcel até então indomável, e em que realidade perseguiu os cristãos e, até certo ponto, odiava o mestre nazareno. Este homem chamado Saulo de Tarso, doutor da lei, fariseu, perseguidor contumaz de tudo que se referia ao Cristo, certa feita, no caminho de Damasco, eis que, vendo Cristo, se transforma e diz: mestre, o que tu quiserdes, eu farei. Naquele momento ele se... E era chamado então o espírito lúcido e enérgico de Paulo, que mudou até o nome na conversão, para reorganizar e levantar dos despojos que estava o prédio da fé, desmoronados ao seu ápice, desvinculando o cristianismo do judaísmo, tendo uma briga ferrenha com Pedro, que era influenciado por Tiago, judeu ortodoxo, extremamente aficionado nas leis judaicas, vencendo essa luta, desvinculando de forma profunda o cristianismo do judaísmo para que ele seguisse seus próprios passos de forma bendita e grandiosa. Mas não foi fácil a caminhada do cristianismo, não foi fácil a caminhada dos seguidores da casa do caminho, porque em realidade, com a perseguição dos romanos e com a contradição do povo judeu, eles tinham que se reunir em catacumbas para propagar a boa nova, haja vista haver uma lei entre os romanos, que somente as associações funerárias podiam se reunir em bando, porque senão poderiam ser perseguidos e mortos.
Eles utilizavam-se até de símbolos, como peixe, para designar quais eram os cristãos e quais não eram. Muitas dificuldades ocorreram. O cristianismo hoje existe pela grandeza de Paulo de Tarso. No entanto, passaram-se muito tempo, muitas perseguições, muitas dificuldades, e eis que nós vemos na parábola que Paulo de Tarso foi buscar os gentios para pregar o cristianismo. Não foi Jesus que disse nas parábolas que os primeiros convidados não foram dignos do convite? Que então fossem às encruzilhadas e convidassem bons e maus, quem encontrassem, para o banquete celestial? E Paulo vai ao povo gentil, idólatra, pagão, politeísta, levar em seu seio o conhecimento monoteísta. Óbvio que ele foi perseguido, óbvio que ele foi influenciado, óbvio que tentaram matá-lo. Sim, muitas vezes até em cestas de roupas, ele foi conduzido de um lugar a outro para não ser preso, para não ser morto, para não ser agredido. Fundou igrejas nessas cidades pagãs, em povos extremamente aficionados por seus conhecimentos, mas este homem não era um homem comum. Quando nós falamos de religiosos, os ateus, os céticos, porque é muito fácil ser ateu, muito fácil ser cético com dinheiro no bolso, com facilidades, quando tudo anda bem. Eles dizem que os religiosos são loucos, que são ignorantes e influenciáveis. Pois bem, Paulo de Tarso, este grande homem, era comparado hoje ao presidente do Supremo Tribunal Federal de Justiça. Era um homem extremamente intelectual, dono de si, como Emmanuel cita em O Caminho da Luz, um corcel indomável, mas que após Jesus, ele foi domesticado. Domesticado para a boa nova, para o amor. E este homem era tão capaz que, aonde ele ia, ele falava a linguagem do povo. Se ele falasse com os doutores da lei, ele falava o hebraico, porque os doutores da lei só falavam o hebraico. Se ele fosse ao povaréu, ele falava o aramaico, que era a língua que Jesus falava. Se ele fosse aos gregos, ele falava o grego. Se ele fosse aos romanos, ele falava o latim. Este homem fantástico propagou o cristianismo de uma forma tão grandiosa que no final de seus dias, numa das intermináveis prisões pela qual ele passou, sendo encaminhado a seu assassinato, asseverou: eis que fiz apenas a minha parte, fiz apenas o que me cabia. Ai de mim, se ele, que levantou o prédio desmoronado da fé, fez apenas o que lhe cabia, ai de nós. E os convidados, o terceiro convite, continuou a ser propagado para todos, independentemente se eles propagavam a fé no Deus único ou se não. Porque aí então o cristianismo se alastrou pelo planeta de uma forma grandiosa. Tanto é que, após perseguições dos romanos, após vários mártires irem ao circo romano, eis que Constantino, através do Édito de Milão de 313, coloca o cristianismo, religião, também predominante em meio ao panteão romano, destruindo então a perseguição aos cristãos, sendo corroborada como religião oficial do Estado romano em 381 por Teodósio. No entanto, meus irmãos, o que pareceria ser ótimo, porque os cristãos iriam deixar de ser perseguidos, tudo ia seguir o caminho bendito, eis que os homens, novamente, não aceitaram o
terceiro convite divino. Porque se transformando em religião oficial do Estado romano, eis que então Roma acaba com o politeísmo, com o panteão romano, que de quantos séculos eles estavam acostumados, mas mascararam a religião oficial, transformando o cristianismo em uma crença carregada de dogmas, de mitos, de oferendas, de cultos externos, substituindo os deuses outrora consagrados pelos deuses novos e as oferendas anteriores pelas oferendas atuais, sendo então o cristianismo extremamente conspurcado, destruído em suas bases, com práticas que escondiam seu fundamento verdadeiro, que é o fundamento do amor e da verdade. Com o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, foi incluído nos ritos cristãos práticas que Jesus condenava de cultos externos. Foi incluído, meus irmãos, práticas como o batismo, para quê? Por causa do pecado original, que um casal de crianças ignorantes haveria feito e que nós seríamos punidos pela eternidade. E que depois nós seríamos salvos por um homem, porque éramos preguiçosos em nossa fé. Se nós não devemos pagar pelos erros de dois seres ignorantes, infantis, que erraram por desconhecimento, nós não deveríamos jogar nossas culpas nas costas de um homem bendito, que era Jesus, chamado de o Salvador. Nós estamos aqui, não estamos isentos de nossos débitos e nossas dívidas, de nossos problemas. E aquele casal nunca existiu, era a exemplificação de um povo que aqui foi exilado para dar a estruturação de nosso planeta. O cristianismo, desta forma conspurcado, trouxe a obrigatoriedade do sacerdócio, porque senão nenhum homem teria contato com Deus, senão por meio de um intermediário, o que acabou causando a subjugação das massas num despotismo desenfreado. Todos nós podemos nos conectar com o Criador sem precisar de um sacerdote, sem precisar de um intermediário. Basta a nossa paz, a nossa verdade, a nossa pureza de sentimentos. Foram criados cultos externos, como a extrema-unção, isentando o devedor da dívida, as indulgências pagas, sendo dado perdão às ofensas, aliás, vendido a peso de ouro. Tanto é que na Idade Média existia um ditado que dizia que cada tilintar no cofre do Vaticano exemplificava uma alma que havia fugido do purgatório, como se as nossas dívidas pudessem ser apagadas com peso adinheirado. Tanto é que, desde 1128, nascendo as cruzadas para defenderem e protegerem o túmulo de Jesus, que ele não estava lá, nem seu corpo foi encontrado, os cristãos tiveram guerras intermináveis, sendo a quinta cruzada formada de crianças, que voltaram, nenhum, todos foram mortos, obviamente, com atos totalmente treslocados, trazendo sob a égide de Jesus Cristo. Como se não bastasse, em 1295 nasce o Tribunal Inquisitorial, a chamada Santa Inquisição, dando hiato na humanidade de 800 anos de estacionamento, de retrogradação no intelectualismo, que os homens não podiam pensar, que os homens não podiam propagar seu pensamento. Galileu Galilei foi obrigado a negar sua teoria heliocêntrica, sendo somente Nicolau Copérnico no futuro, conseguindo propagar essa doutrina.
tão benéfica. E tantos outros cientistas e médiuns, tidos como bruxos e bruxas, foram assassinados nas fogueiras, com um número indizível, porque a história não consegue correlacionar o número dos assassinados e torturados nesse período. Nesse meio tempo, Jesus envia o 4º convite à humanidade, no nascimento daquele que traria o conhecimento do amor e da humildade num tempo em que as coisas santas eram vendidas. Francisco Bernardone, filho de comerciante riquíssimo, eis que abandona tudo para propagar o amor simples e humilde, o amor a todos os seres de forma igualitária. Veio a ser conhecido como Francisco de Assis. Mas o homem não aceitou o 4º convite e continuou realizando desmandos e crimes nefandos, sendo a Idade Média chamada da Idade das Trevas, 800 anos aproximadamente de paralisação mental, intelectual e moral, até que por volta de 1800, uma comunidade de intelectuais se revolta contra a situação e forma o chamado iluminismo, em que os homens de ciência, que não acreditavam em Deus, como era pregado, se voltou contra a idolatria exagerada, a obsessão, o despotismo e os desmandos, podendo então propagar o conhecimento científico, intelectual, cultural, trazendo nova face ao planeta. Foi no meio desses intelectuais que, em 1855, um homem, um pedagogo, conhecido como o Homem Universal, um grande intelectual em todas as áreas, eis que Hippolyte Léon Denisard Rivaio, tendo conhecimento das mesas girantes e sendo seguidor de Mesmer, que trouxe-nos o conhecimento do magnetismo, recebendo de amigos, de intelectuais, 258 cadernos carregados de anotações em torno do mundo espiritual e mais de 1000 comunicações vindas ao redor do mundo, junto com as comunicações vindas de 2 crianças da família Baudin e da senhorita Jafé, e mais 10 médiuns aproximadamente, eis que conhece o mundo espiritual, conhece a vida após morte, a reencarnação, e traz à tona, em 1857, aos 18 de abril, o Consolador prometido por Jesus, o Paracleto. Eis que traz, através do Livro dos Espíritos, o Espiritismo Consolador. Eis que se desanuvia aquelas sombras que pairavam sobre a religiosidade e a religião, que havia se divorciado da ciência e da filosofia, e a ciência e a filosofia que haviam se divorciado da religião, formam um casamento nessa doutrina bendita de caráter tríplice, religioso, científico e filosófico, ainda asseverando Allan Kardec, através das demais obras básicas, Hippolyte, como foi conhecido por ser uma reencarnação anterior dele, como gaulês, através de o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, nesse meio com a Revista Espírita de 1858 a 1869, no ano em que, através de um aneurisma cerebral, ele veio a desencarnar, ele asseverou que o Espiritismo ainda não estava completo. E que se a ciência mostrasse algum ponto em que o Espiritismo estivesse errado, o Espiritismo mudaria essa parte e seguiria rumo à ciência, face a face, sem temer nada. Este homem bendito nos deixou este presente, fazendo-nos revivecer o cristianismo primitivo que havia sido conspurcado. Este, meus irmãos, o quinto. E nós estamos aqui. Será que, após tanto esclarecimento,
tanta bondade, tanta luz, nós aceitamos o convite celestial? Será que nós abandonamos aquele credo cego, carregado de cultos externos, carregados de mesmices, de modismos, de banalidades e puerilidades, para ir a fundo do que Jesus nos trouxe neste mês bendito, em que nós comemoramos o nascimento do Mestre Jesus? Será que nós honramos verdadeiramente a tua presença? Ele que foi enviado à terra como guia e modelo da humanidade, guia para nos conduzir ao conhecimento de nós mesmos e ao amor, modelo para nos exemplificarmos naquilo que ele fez, naquilo que ele falou, naquilo que ele transformou através de um sentimento, o amor grandioso, o amor profundo, o amor sincero, o amor puro, através da verdade. Mas da verdade sem mesclas, da verdade que não fere, que não humilha, que não pune, mas a verdade que é verdadeira, a única existente no universo. Porque o que Jesus trouxe ao nosso planeta não foram leis específicas para o nosso planeta, mas foram leis universais, que em todos os planetas do nosso universo infinito, estas leis são respeitadas e seguidas. Aí nós perguntamos, este banquete celestial, se o rei nos observar, nós estaremos trajando a túnica nupcial, como foi asseverada na parábola? Porque lembremos que aqueles que não estiverem trajando a túnica nupcial serão atados pés e mãos, enviados às trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Está tudo isso acontecendo? Quantos que está chegando dia 21 de dezembro estão trêmulos? Se der um raio, um trovão naquele dia, a pessoa morre de infarto, por causa do que foi previsto do fim do mundo. Quem foi que disse que os maias previram o fim do mundo? Eles previram o fim de uma era e início de outra. Só ficarão nesse planeta que mudará sua trajetória de planeta de expiações e provas, porque o conhecimento de Jesus alcançou a maioridade espiritual, para planeta de regeneração. Só aqui ficarão aqueles que estiverem trajando a roupa nupcial. Nós estamos trajando a roupa nupcial, mas o que é a roupa nupcial? É Kardec que nos ensina, quando ele diz, porque não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. Isso todos nós fazemos, meus irmãos. É preciso, antes de mais nada, e como condição primeira, estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei conforme o Espírito. Se isso não fizer parte de nossa vida, será atados pés e mãos, lógico, um simbolismo, e seremos encaminhados a trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Nós seremos exilados desse planeta para planetas inferiores, para resgatar as nossas dívidas e continuar a nossa evolução, ficando nesse planeta espíritos melhores. Aí nós nos perguntamos, preocupados com a transição, preocupados com tanta coisa, nós passamos a enxergar dentro de nós o que nós deveríamos fazer? O Natal é uma época não de festas, é sim de festa, mas é uma festa para o aniversariante. Mas o mais engraçado é que nessa época, meus irmãos, a gente se dá presente, não é? A gente se dá presente, os homens embriagados na volúpia da posse do ter, saem desenfreadamente
comprando tudo que vem à frente. Você vê as ruas, as lojas carregadas de pessoas, e compra presente daqui, compra presente de lá. E nós achamos que tudo isso é legal. A confraternização é bacana, mas por detrás da troca de presentes, existe uma obrigatoriedade de reciprocidade que é descaridosa. Por quê? A pessoa que dá, geralmente, na maior parte das vezes, espera receber um presente na mesma altura, esquecido que nem todos podem dar. Se não tem, como darão? E fica uma situação difícil para quem dá e uma situação difícil para quem recebe. As pessoas se enterram em dívidas eternas, dívidas sem fim, para que naquele momento inflem o seu ego e depois saiam reclamando, porque eu ganhei só uma meia, porque eu ganhei uma porcaria, porque a pessoa não deu nada para mim. Quantos que não reclamam nas festas? Porque aquela muquirana não deu nada para mim. E você? Quantas vezes você reclama que você deu uma coisa para a pessoa nunca vestiu? Porque eu dei uma roupa, a pessoa nunca vestiu. É para isso que serve o Natal? Conta uma história que uma menina era filha de uma catadora de papelão e vivia numa favela, numa tapera. Na escola, a professora disse que na época de Natal, Papai Noel viria e colocaria na meinha o presente se tivesse deixado um bilhetinho. A menina ficou ansiosa a noite inteira, a mãe não tinha dinheiro para comprar comida. Ela ficou esperando o presente, ela acordou, não tinha presente nenhum, saiu às ruas, as crianças, todas com aqueles presentes bonitos, e ela sem nada. Passou na tristeza, catando papelão, catando lixo, até os 30 anos, quando ela se equilibrou, arranjou um emprego, porque na dificuldade, há muitos dirão, mas ela foi preguiçosa que não conseguiu, sem vestimenta, sem alimentação e sem possibilidades, fica um pouco difícil. Se a gente, com tudo isso, muitas vezes não conseguimos nos equilibrar, imaginemos uma pessoa que não tem isso. Até que ela conheceu uma pessoa cristã verdadeira, que fez ela entender que Natal não é a festa do Papai Noel, é a festa de Jesus. Ela passou a amar a época e dar de si para os outros, mais do que querer receber. Porque nós continuamos os mesmos de 4.000 anos atrás, idólatras e pagãos. Nós não entendemos o significado do Natal, porque nós substituímos os ídolos antigos por ídolos novos, tais como Papai Noel, e substituímos as oferendas antigas pelas oferendas novas, que são os presentes. Aí nós nos confraternizamos nas festas, que é muito bonita, a festa é bonita. A confraternização, porque tem parentes que se veem e não se viam há muito tempo, tem inimigos que voltam à amizade, tem amigos que se encontram numa oportunidade bendita. Mas aí aquela mesa alta, aquela comilança bonita, ao lado da miséria. Como nós podemos comemorar a festa de Jesus que viveu para os outros, vivendo só para nós mesmos? Aí, no momento da festa, nós esquecemos do aniversariante, o que diria nossos antepassados, que heresia. E na festa, comer os salgadinhos, o bolo, estourar champanhe, comer o peru, e esquecer do aniversariante. Que presente nós levamos no Natal a Jesus? Porque é Ele o aniversariante. Não somos nós. Não somos nós. Aí poderão perguntar, o que daremos a Jesus, modelo e guia da humanidade? Ele respondeu, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, fui estrangeiro e me recebestes, estive preso e me visitastes, estive desabrigado e me abrigastes, estive doente e fostes me ver. Aí perguntarão os justos, quando é que nós fizemos isso a vós, mestre? E ele responderá, quando tiverem feito a meu irmão menor. Por isso, Natal, vamos dar de nós ao nosso semelhante, vamos fazer o bem ao próximo, vamos levar uma palavra de incentivo a quem vive na dificuldade da dor. Vamos festejar, sim. O Espiritismo não é contra os festejos, mas vamos honrar a figura de Jesus Cristo, que é esquecido
no aniversário dele. E conforme asseverou a poetisa Carmen Sinira Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Natal, o mundo é todo um lar festivo, claros guizos no ar vibram em bando. Jesus continua procurando a humilde manjedoura do amor vivo. Natal, eis a divina redenção, regozija-te, canta renovado, mas não negues ao mestre desprezado a estalagem do próprio coração. Muito obrigado a todos e que o Pai nos abençoe. Queridos irmãos, que expressão da trajetória de nossa vida através da exposição do Alex. Pois dificilmente o ser humano consegue fazer vínculos da vida atual com a vida de 2, 3 ou 4 mil anos atrás, não entendendo que se hoje estamos com uma roupagem diferente, mas era o mesmo Espírito que estava lá. Nós, gritando às vezes que Jesus fosse crucificado. Toda esta trajetória para aprendermos a valorizar numa exposição como esta, estas verdades, estes ensinos e este amor tão bem vivenciado e oferecido para todos nós, continuando nos dar a atenção e a proteção que precisamos até um dia chegarmos junto a Ele e dizermos: Senhor, estamos em condições de te servir. Até lá, Jesus nos ama e nos ajuda. Mas, agradecido ao compromisso tão bem exercido pelo Alex, considerando, queridos irmãos, se temos dificuldade na aprendizagem da vida, já imaginaram quanto precisa um expositor se dedicar, se aprofundar, buscar, para poder nos oferecer estas verdades? Ou acham que ele encontra isto apenas falando por falar? Não. É uma dedicação grandiosa, no qual somos muito agradecidos, Alex. E como gratidão, desejamos fazer uma pequenina homenagem a você. Maria, por favor, pega o vaso lá. Está na mesinha ali em cima. Faz favor, Alex, por toda a sua dedicação, carinho, atenção, que sempre nos trouxe. Muito obrigado mais uma vez, Alex. Que este azul possa representar a sublimidade da mente que ele já conseguiu elevar. E que este pássaro seja o símbolo de não estar mais prisioneiro na terra, mas já vivendo, voando o mundo da espiritualidade. Eu queria agradecer a casa, queria agradecer a todos os participantes que aqui estão, público cativo, que nos auxilia muito na nossa exposição, porque todos os pensamentos positivos, de confiança e de amor, chegam até o nosso coração, a nossa mente, nos auxiliando para que consigamos ter começo, meio e fim da palestra. Quando nós temos um público que está desfocadamente, pensando em outros objetivos,
as mentalizações, muitas vezes negativas, inconscientes, vêm como dardos contra a nossa pessoa e dificultam para que possamos fazer a nossa explanação. Por isso eu agradeço a todos. A minha maior felicidade é ter o privilégio, pois sou eu privilegiado, de poder ter casas benditas que me convidam para eu poder trabalhar um pouquinho em favor de Jesus, em favor do seu reino aqui na terra, para eu quitar as minhas dívidas, que são muitas, haja vista ter tanto trabalho nessa encarnação, para quitar uma porção de dívida do passado e crescer rumo à bondade. Nós não estamos em regime de santificação nem nada, mas estamos trabalhando, porque olha, nós machucamos tantos no passado, está na hora de enxugarmos as lágrimas e colocar um sorriso onde outrora nós colocamos tristeza. Somente esse é o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. É um prazer. Alex, com ele, aprendendo, estamos procurando neste gestinho demonstrar aquele ensinamento, guardar o Cristo no coração para amar o nosso próximo. Muito obrigado, Alex. Mestre Jesus, como é bom estarmos aqui, como é bom receber todas estas verdades que nos faz pensar em nossas vidas, compreendendo, Senhor, que aqui estamos para podermos melhorar os nossos corações às vezes duros, que não compreende ainda o perdão, que não compreende o amor ao próximo. Ainda somos egoístas, Senhor. Ainda pensamos apenas em nós, apenas em satisfazer as nossas emoções. Mestre de amor e bondade, Mestre de paz e amor, que nesse instante aqui está conosco, nos envolvendo com a Tua paz, para que possamos encontrar a força, a coragem, para que possamos compreender as Tuas verdades. Muito obrigado, Senhor, por esses instantes. Muito obrigado por tudo que nos dá. Muito obrigado pela força, pelos amigos, pela compreensão de todos. Obrigado, Jesus, e que assim sejas.